Olá, sou o pastor Edson Cunha, aqui do Rio de Janeiro. Continuando nossa série aí sobre o livro de Romanos, nós estamos no vídeo número 5. E agora aqui no capítulo 3, que vamos estar estudando hoje, dividindo esse ensinamento aí para o dia de hoje, nós vamos ver que Paulo aqui, ele está debatendo muito com os judeus ali, com os gregos também, por causa da circuncisão, por causa do cumprimento da lei. E Paulo ali vem explicando, tudo o que eles achavam, que eles eram superiores os judeus por ter vindo lá desde Moisés, Abraão, Davi. Então eles se sentiam superiores e achavam que todos tinham que cumprir a lei. Mesmo sendo cristão, ele tinha que cumprir alguma coisa da lei, para estar de bem com Deus. E Paulo vem explicando isso, que não era bem assim. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes de começar, quero pedir a todos que se inscrevam aí, tanto no Facebook, tanto lá no YouTube, Se inscreva, porque isso faz a gente crescer mais na propagação do Evangelho, tá bom? Então, isso é que eu peço para todos que vão assistir nosso vídeo. Então, Romanos capítulo 3. E ele começa perguntando aqui qual é a vantagem de ser judeu. O apóstolo Paulo começa falando qual é a vantagem de ser judeu. Ele começa assim, no 3, a partir do versículo 1. Qual, pois, a vantagem do judeu? A gente lembra que o judeu foi lá de Gênesis, depois passou por Abraão, Davi, Moisés, Vieram essa sequência toda, os reinados, E aqui Paulo pergunta, qual é, pois, a vantagem do judeu, de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí ele vem no 2 falando, muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então ele está falando aqui que os judeus foi confiado o oráculo de Deus, para falar de Deus nesse mundo, para falar do amor de Deus, falar da lei de Deus. Então foi confiado aos judeus. Então Paulo está explicando isso aqui. Porque foi confiado os oráculos de Deus aos judeus. Bom, até aí. E aí Paulo responde, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus, porque alguns judeus não creram em Cristo, não creram que teve uma sequência na obra de Cristo para a justificação pela fé. Então ele pergunta aqui, então virá desfazer a fidelidade de Deus? Então Deus não vai ajudar mais ninguém por causa disso, porque alguns judeus não creram nisso? E aí no 4 ele fala, no versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito. Então veja, Paulo falando assim, foi confiado os oráculos de Deus aos judeus. Mas aí eles não creram. E por isso Deus vai parar de abençoar as vidas? Não, nada disso, Deus é verdadeiro e disse que daria um Salvador. Traria um que seria o Salvador de todos os povos. Então Deus não para de fazer milagres, não para de amar as pessoas, porque alguns judeus não creram que o Messias veio. Então, pulando agora até o versículo 9, onde fala o seguinte, 9 e 10, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos os judeus, como grego, estão debaixo do pecado. Então Paulo aqui
poxa, então por ser judeu, por ser cristão, por ter uma religião, é, tem alguma vantagem? Então Paulo fala que, claro que não, claro que não. Se a pessoa continuar debaixo do pecado, não crer, não se arrepender e se voltar para Jesus, está todo condenado. E ele aqui no versículo 10, olha o que ele escreve. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então ele fala aqui, olha, todos pecaram. Se tivesse um que fosse perfeito, sem pecado, não precisava o Senhor Jesus ter vindo aqui à terra e ser o sacrifício por nós todos. Então todos nós temos falha, temos pecado. E nós estamos propensos, ele vai continuar aqui no versículo 13, 14, 15, 16, todos nós estamos propensos a erros. Veja o que está escrito aqui no 13. Primeiro ele fala a garganta. Aí bota assim, a garganta deles é sepulcro aberto. Então com a língua urde veneno de víbora está nos seus lábios. Então a garganta, né, está ali como sepulcro aberto, só fala de morte, disso, daquilo outro. A tendência do homem, está falando, a tendência do homem é essa. Como é que um poderia ser justo a ponto de morrer por outro, se já nasce com essas características? Depois ele fala a boca. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Então, pode alguém ter a boca cheia de maldição e de amargura salvar alguém? Não. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Então, até hoje, como a gente vê aqui no Brasil, muitas mortes, pessoas matam as outras por vingança, por crime passional, e etc, etc, etc. Então a tendência do homem é essa. Então não poderia um de nós vir e salvar, e dizer, ou então dizer assim, eu sou bom o suficiente, e eu posso salvar alguém, eu posso curar alguém. Não podemos. Só podemos fazer isso em Cristo Jesus. É isso que Paulo está tentando explicar para grego, para judeu e para todos nós, que não há um justo sequer. Em nós não há nenhum atrativo que nós viemos a fazer para agradar a Deus, a não ser crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar isso mais aqui abaixo. E no 16, os seus caminhos há destruição e miséria. Então tu vê, né? Guerras e mais guerras. Um faz guerra porque quer dominar o estado do outro, que pode crescer mais que ele. Outro faz guerra porque o outro está matando o outro. Então os seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Então ele está falando aqui de todos os homens, que dentro de nós passa tudo isso. Como poderias eu achar que eu fosse justificado pelos meus próprios esforços e não pelos esforços, não pelo esforço, não pelo amor de Deus que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui no 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então as pessoas na hora de matar, na hora de falar mal do outro, falar isso, falar aquilo, eles nem passam pela cabeça dele o temor de Deus. Não passa pela cabeça do homem. Quando eu falo isso, eu faço todos. Não é um ou outro, não. Todos. E até uns que acham que, sabe, ele está sendo perseguido, está sendo injusto, está sendo isso, está sendo aquilo. Mas às vezes a própria pessoa, ela faz, mas não consegue ver os próprios erros. Ela só consegue ver os erros dos outros, mas os próprios não consegue. Nós somos assim. Por isso que precisaria vir um que fosse justificado, que não tivesse pecado,
para que morresse por nós todos, para que houvesse salvação. É isso que Paulo está explicando aqui, e vai explicar aqui mais adiante. No versículo 19 e 20, a gente vê que ele fala da lei. A lei alerta para o pecado, mas não tira a culpa do pecado. Ela alerta do pecado, mas não tira. Mas veio um, e agora Paulo começa a falar dele. E ele fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que diz. 22, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Então, se eu creio no sacrifício de Jesus, se eu creio nesse sacrifício, os meus pecados estão perdoados. Eu me arrependo das coisas erradas que eu faço e agora eu creio no sacrifício de Jesus. Então, meus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. É claro que agora eu tenho que procurar a santificação todos os dias até encontrar Jesus. E no versículo 23 ele fala assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Glória de Deus aqui. Mandou o que ele tinha de melhor no céu, que foi o seu Filho, para que viesse esse mundo e morresse por nós. E ele continua: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Sendo justificado. Agora eu sou justificado pela fé, me arrependi. E tenho fé que Cristo vai tirar todos os meus pecados. Eu vou ser justificado. Por causa que eu sou bom, por causa que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, vou ser justificado por Cristo Jesus, pelo sacrifício que ele pagou na cruz por mim e por todos, sendo judeu, grego, por todos. E ele continua do 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui, propiciação, onde os pecados são expiados ou removidos através da morte de Cristo. Onde os pecados são removidos através da morte de Cristo. Se arrepender, se batizar, seguir a Cristo. Esse tem que ser a caminhada do cristão. E 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, ele era justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Jesus, somente em Jesus. A salvação está em Cristo. Onde, pois, a jactância foi toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, veja, confirmou a lei em Cristo Jesus. Porque lá apontava que viria um Salvador, que viria um Messias. E o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente é justificado pela fé. O que eu aprendo aqui? Conclusão disso tudo. Eu aprendo que tem que vir um arrependimento, sabe, dentro do nosso coração, que a gente fez de errado. E agora viver pela fé em Cristo. Foi isso que Lutero viu aqui. Não vivo mais eu, mas vivo pela fé em Cristo Jesus, caminhando em santificação para Cristo. E se errar, é claro que Deus vai tocar o nosso coração, para que a gente se arrependa e continue no caminho de Jesus. É isso que eu aprendo. Somos justificados pela fé.
Então você que possa estar passando algum problema hoje, luta, o que for, que Deus possa estar nos abençoando para que venhamos a viver da fé, onde Deus, do Evangelho, Ele curou. No Evangelho, Ele expulsou espíritos imundos que estavam oprimindo a vida das pessoas, expulsou. Deus deu nova vida àqueles que creem, sim, nasceram de novo. E principalmente mandou o Senhor Espírito Santo para que nos ajudasse com a santificação. Então eu termino aqui esse capítulo 3, que todos nós venhamos a ler, reler isso aqui, e certo que Deus tem uma obra muito grande na vida daquele que nasceu de novo. Amém? Então um abraço a todos, que Deus nos abençoe, um bom sábado a todos. Amém? Um abração. Paz.